Sabe por quê tantas pessoas acreditam em horóscopo, 5 linguagens do amor, teoria dos 4 temperamentos e na psicologia? Ah, não, pastor, agora aí não dá. Não, é sério, isso aqui é tudo bobeira. O efeito Forer explica como as pessoas tendem a acreditar em explicações genéricas sobre a personalidade e o comportamento humano. Um professor de psicologia mostrou isso através de um experimento. E eu quero falar sobre esse experimento com vocês hoje. Portanto, curta, comente e se inscreva. Vamos lá então! O efeito Forer é a tendência de as pessoas acreditarem em explicações genéricas sobre elas. O que é genérico? Algo vago, não específico, que atinge um número amplo de pessoas. Alguma coisa que você diz que se aplica a quase todo mundo. Quem mostrou isso, que as pessoas tendem a acreditar nisso? Um psicólogo chamado Bertrand Forer. Ele fez o seguinte estudo. Ele deu aos seus alunos um teste de personalidade. Eles responderam, mas ele, o professor, fingiu que leu o teste, mas não leu. E aí ele entregou a eles uma avaliação sobre eles, de acordo com o teste ali que o professor nem leu. Olha, com base no que vocês me disseram aqui, que eu nem li, você é assim, 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 assim. E ele entregou essa avaliação para todo mundo. E, pasmem, a mesma avaliação. Por exemplo, você tem uma necessidade de outras pessoas gostarem e admirarem você. E ainda assim, você tende a criticar a si mesmo. Algumas vezes você tem sérias dúvidas sobre se você fez a decisão certa ou a coisa certa. Além disso, você ainda se orgulha por ser um pensador independente e não aceita afirmações de outros sem que eles provem. Algumas vezes é extrovertido, afável e sociável, enquanto outras vezes é introvertido, cauteloso e reservado. Ô gente, pelo amor de Deus, não é? Você pode olhar isso aqui e tem mais, você não apenas isso aqui tem verdades aqui sobre quase todo mundo, descrições genéricas que se aplicam a todo mundo, como você pode até fazer, sabe o quê? Passar a se enxergar daquela maneira. É assim que as pessoas fazem. Então, o efeito Forer é o efeito do termo genérico. Você tem necessidade de que outras pessoas gostem de você, disse o professor para todo mundo. Pelo amor de Deus, todo mundo é assim, gente. E quem diz que não é, está mentindo. Sim, a gente precisa lutar contra esse desejo de ser agradável, de que as pessoas gostem de nós. Nós precisamos lutar contra isso. Então, se você fala um negócio desse, genérico assim, é óbvio que vai dar certo para boa parte das pessoas. Mas olha que coisa. Após entregar o texto, o professor pediu para que os estudantes analisassem se aquela descrição ali estava correta e dessem uma nota de 0 a 5. Ou seja, diga para mim se a descrição que eu dei sobre você está correta e diga quão correta ela está. Sabe a resposta? Eles responderam acima de 4, que significa dizer que a avaliação que o professor deu sobre eles, e ele nem leu o relatório deles, tá? A avaliação que o professor deu sobre eles foi muito precisa, disseram os alunos. Mais especificamente, a média geral foi 4,26. Ou seja, eles disseram, quase perfeito, você nos descreveu de maneira quase perfeita. Sem nem ter lido o que eles disseram sobre eles mesmos. Sim, porque o professor mentiu, ele não leu o teste de personalidade daquela galera. Ele escreveu algo genérico, mas eles disseram, nossa, me descreveu de maneira perfeita. Ok. Agora deixe-me mostrar a relação do horóscopo, psicologia, dos seus diagnósticos com o efeito Forer. Por que as pessoas acreditam em horóscopo? E também em psicologia? Sim, estou comparando o horóscopo com psicologia. Na realidade, não estou sendo inovador. Outros já fizeram isso. O renomado e inteligentíssimo psiquiatra Theodore Dalrymple, ele fez essa relação no seu livro Evasivas Admiráveis. Deixe-me mostrar. Como que as pessoas tendem a acreditar em horóscopo e nos diagnósticos da psicologia por conta de descrições genéricas? Por exemplo, você lê em algum lugar que o signo de Virgem é mais organizado e metódico. Você nasceu em 1º de setembro, é de Virgem. Logo, você é de Virgem, sendo assim, você tem que ser organizado. E você passará a procurar algum momento na sua vida em que você foi organizado. E você vai se esquecer das outras vezes em que você fez bagunça. Óbvio, aqui eu estou dizendo, a maioria das pessoas agem assim. Isso se dá porque o ser humano, ele busca respostas. Ele tem um anseio por explicação. Por isso, tende a aceitar qualquer explicação. Fazemos força para que elas façam sentido. Agora, pense, por exemplo, na psicologia. TDAH, déficit de atenção.
dificuldade de prestar atenção. Quem hoje, com o mundo agitado, com as telas, que são extremamente estimulantes, com a chatice das aulas na escola, que não tem nenhuma aplicação nas nossas vidas, quem hoje não tem dificuldade de prestar atenção? Depressão. De acordo com o DSM, se você fica triste depois de 2 semanas, você ainda está triste? Depois de 2 semanas que você perdeu um parente, você já está doente. Transtorno depressivo. Mas, gente, quem não fica? Perdeu um parente depois de 2 semanas, está sem ânimo ainda? Quem não fica assim? E agora, e se eu contar para você que essas classificações são arbitrárias? Como a definição do Forer lá? São sim. Sabe como os psiquiatras, psicólogos, eles chegaram a essas classificações de doença mental lá no DSM? O voto. Voto, tá vendo? Bem parecido com o efeito Forer. Quem confessa isso é o diretor do DSM-4, Allen Francis. O DSM, a Bíblia da Psiquiatria, que é o livro que define, que classifica as doenças mentais, os transtornos, as síndromes. No seu livro, Voltando ao Normal, ele confessa que a psicologia e a psiquiatria eram consideradas charlatanismo. E aí ele explica que logo após a Segunda Guerra Mundial, 2 artigos foram divulgados e expunham os absurdos dos diagnósticos. Um estudo internacional britânico e norte-americano mostrava 2 psiquiatras dos 2 lados do oceano, com conclusões de diagnósticos totalmente diferentes, avaliando o mesmo paciente. Depois disso, um psicólogo mostrou como era fácil induzir psiquiatras a fornecer não apenas diagnósticos inexatos, mas também tratamentos absurdos. Seus alunos foram até a sala de emergência alegando ouvir vozes. Era tudo mentira. Mas eles foram aceitos e tratados por meses. E aí, abre aspas para o psiquiatra Allen Francis. Os psiquiatras começaram a parecer charlatães. Mas aí, o Allen Francis conta que um doutor salvou a psiquiatria e a psicologia com diagnósticos mais precisos. Robert Spitzer salvou a psiquiatria ao dar um diagnóstico mais sistemático e confiável, diz o autor. Mas como ele fez isso? Ele liderou o DSM-3. Allen Francis admite que havia poucas provas científicas para guiar o transtorno, se o transtorno deveria ser incluído ou não. O processo, diz Allen Francis, não foi bonito de se ver. Pareceu mais uma performance artística, virtuosa, do que uma deliberação científica. E ele explica como foi o processo. Um grupo de cerca de 8 a 10 especialistas ficava praticamente trancado em uma sala e não emergia de lá até chegar a um acordo. Como é que é? Acordo? É isso que é ciência? Ah, e por isso que o Spitzer foi tão genial, ele salvou a psiquiatria, porque ele era bom para liderar as pessoas, conciliador. Esse foi o grande critério diagnóstico. Tá lá, capítulo 2 do livro Voltando ao Normal, vocês podem conferir. Ele diz assim, ó, eles quebravam o pau lá, cada um falava uma coisa, mas o Robert, ele dava um jeito, ele chegava com comidinha, e ele tinha um jeitinho de conduzir o negócio para fazer com que todo mundo no final concordasse. Isso aí é ciência. E quando as controvérsias não eram resolvidas, como eles faziam? Abre aspas mais uma vez. Sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento, confiante, teimoso, experiente ou falasse com Bob por último. É uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. É esse cara que salvou a psiquiatria, ele está dizendo. Como é que é quando tinha uma dificuldade? Depressão é doença ou não é? Aí eles quebravam o pau. Vencia aquele que falava por último e era mais teimoso. Isso aí é a ciência. No seu livro, Francis diz que no DSM-4, o que ele foi diretor, eles quase colocaram o vício em café como transtorno. Por que não colocaram? Eles deixaram de fora por uma única razão. Ser uma coisa tão onipresente que não valia a pena levar as pessoas, abre aspas, a acordarem todos os dias com a ideia de que seu prazer matinal é um transtorno. Ora, se é doença, não interessa se todo mundo tem. É porque não é doença coisa nenhuma, eles colocam lá, eles inventam e aí meu amigo. Porque se o Papa, psiquiatra, psicólogo falaram, Dros comuga dreste, amém, é doença sim, porque eu estou falando cala a boca, eu estou falando ex-cátedra, eu sou infalível. Quando ele fala ex-cátedra, o psiquiatra fala ex-cátedra, aí ele é infalível, ninguém pode questionar. Fogueira em quem duvida. E tem, olha que coisa interessante aqui, olha que coisa interessante que tem a ver com o efeito Forer. O psiquiatra Allen Francis mostra no seu livro como que a ideia de usar termos genéricos, amplos, é uma estratégia da indústria farmacêutica para classificar todo mundo como doente. O modelo de negócio da indústria farmacêutica se vale da extensão do âmbito da doença.
o uso de termos genéricos. Usa o marketing criativo para expandir seu número de clientes, convencendo os provavelmente sadios de que estão, pelo menos, levemente doentes. E ele continua: uma persistente, penetrante e bem financiada campanha de conscientização para a doença pode criar uma enfermidade onde antes não havia nenhuma. A questão é, nós queremos uma explicação, forçamos para que faça sentido, pois encontramos consolo nessas classificações, pois ali há uma resposta. Eu já vi muitas histórias como essa aqui, ó. Pastor, minha prima, o filho dela é completamente desobediente. Completamente. E aí quando o doutor disse, é TDAH, ela chorou de alegria. Oh, se é TDAH, não tem a ver comigo, eu sou uma boa mãe. O efeito Forer explica as pseudociências. É usado para refutar a astrologia, mas o mesmíssimo princípio se aplica também à psicologia. Deixe seu comentário aqui, se quiser xingar, tô nem aí. Pode falar, mas deixe seu comentário aqui. Deus abençoe, até a próxima.